com a exposição do texto. Vamos lá? Gênesis capítulo 9, do 20 ao 27, essa daí é a arque, né? Aí é a NAA. Coloca a arque, por favor. Essa daqui a gente vai usar daqui a pouco. Pode colocar a CF, se tiver, não tem problema não. Isso, tá ótimo. Diz o texto: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã. Em algumas traduções estará cão, cão ou Cã, trata-se da mesma pessoa, tá? Tem alguns nomes parecidos aqui, mas eu já quero, na nossa leitura, explicar algumas coisas. Por exemplo, e viu Cã, o pai de Canaã. Aqui a gente precisa distinguir que Cã é uma pessoa, Canaã é outra pessoa, entendeu? E viu Cã, que Cã, o pai de Canaã, entendeu? Amém? É tipo assim, e viu o pastor Eric, mas tem tantos pastores Erics aí, qual? Aí eu vou dizer pastor Eric, o pai de... Tem filho? Heitor. Hã? Aí agora tem que falar todo mundo, senão vai dar ruim, né? Eu peguei a visão aqui, desceu aqui. Eu vou usar Thales, Thales só tem um. Qual é o nome do churu, Thales? Benjamin, entendeu? E viu Thales, mas qual Thales? Não, Thales, o pai do Benjamin, entendeu? E viu Cã, que Cã? O pai, tá. O que ele viu? A nudez de seu pai. E quem que é o pai dele? Eita Jesus. Quem é o pai de Cã? Noé. Entendeu? Por isso que eu... tá ligado. Então, ó. E viu Cã, o pai de Canaã. O que ele viu? Ele viu a nudez de seu pai, que é Noé. E o que ele fez? Fê-lo saber a ambos seus irmãos que estavam do lado de fora da tenda. Aí vem mais dois nomes estranhos. Então tomaram Sem e Jafé. Sem e Jafé são os outros filhos de Noé. Tomaram a capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não vira a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã. Ele vai amaldiçoar Canaã, que não tem nada a ver com a história. A gente acabou de ler que quem expôs ele foi Cã. Mas na hora de amaldiçoar, ele amaldiçoou o neto ao invés do filho que foi que cometeu o delito. Não, calma aí. Jesus. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam seus irmãos. Agora vai. Bendito seja o Deus de Sem e seja-lhe Canaã por servo. Verso 27, a nossa última leitura. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem e seja-lhe Canaã por servo. Você diz amém? Eu vou pedir para você colocar os textos, permanece na arque. Aí quando eu for para colocar na NVI ou a NA, eu te aviso. Pode ser? Pode se sentar, deixa sua Bíblia aberta. Queridos, o capítulo 9 de Gênesis que nós lemos trata-se do último episódio da história do patriarca Noé. Todavia, a história de Noé não começa no capítulo 9, a história de Noé começa no capítulo 6 das Escrituras Sagradas. 10 gerações após a queda do homem no jardim, nós nos deparamos com o capítulo 6 da Bíblia Sagrada. E o capítulo 6 da Bíblia Sagrada é um capítulo que traz em si um contexto de corrupção. O capítulo 6 narra-nos, a princípio, como estava a geração de Noé, o contexto, a sociedade em que Noé vivia, em que Noé estava inserido. O capítulo 6, eu convido os irmãos, e aí, capítulo 6, pode colocar os primeiros versos aí.
vai nos contar a condição moral em que o povo se encontrava. A maldade do homem multiplicou tanto, que o capítulo 6 começa dizendo que a maldade se multiplicou sobre a face da terra. Por que eu quero que os irmãos compreendam isso? Primeiro, porque eu julgo ser extremamente relevante entendermos o contexto da sociedade que Noé vivia. Era uma sociedade totalmente depravada, imoral. O Dr. John Goodguy, em sua obra chamada Pentateuco para Todos, comentando sobre o capítulo 6, ele diz que esse capítulo é um capítulo que mostra o lado mais obscuro e imoral do ser humano. O ser humano estava tão corrompido, mas tão corrompido, que o homem fazia o que era mal continuamente. Ou seja, todos os dias o homem praticava aquilo que era mal. Por exemplo, o homem praticava o mal na segunda e programava o mal para a terça. Praticava o mal na terça, programava o mal para a quarta. Praticava o mal na quarta, programava o mal para a quinta, para a sexta e assim sucessivamente. O homem só fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Os homens casavam-se, davam-se em casamento, cada uma dava conforme o seu bel prazer, conforme a concupiscência de sua carne, e Deus se tornou algo secundário diante dessa sociedade tão corrompida e imoral. A corrupção estava tão generalizada, que nós temos aqui um exemplo da depravação do ser humano. A sociedade estava tão depravada, mestre Eric, que o texto diz que os filhos de Deus começaram a se relacionar com os filhos dos homens. Todos nós sabemos que essa expressão filhos de Deus aqui é palco de uma grande discrepância teológica, pois há aqueles que defendam que os filhos de Deus aqui tratam-se dos anjos e há aqueles que defendem que os filhos de Deus aqui trata-se da descendência setista, os descendentes de Sete. Eu particularmente tenho dificuldade em enxergar os filhos de Deus aqui como anjos, mas não tem problema se alguém aqui discorda do meu pensamento. A ideia aqui não é me ater à discrepância teológica, apenas a título de informação para que os irmãos estejam contextualizados. Então essa geração estava tão corrompida, que até os filhos de Deus, que deveriam ser exemplo, que deveriam ser modelo, já não eram mais exemplo. Os que deveriam ser luz, não era mais luz. O que deveria ser sal, já não era mais sal. Os que deveriam fazer a diferença, já não estavam mais fazendo a diferença. A corrupção chegou até naqueles que deveriam ser modelo. Eu estou contextualizando dessa forma para que os irmãos compreendam que a sociedade estava lançada à imoralidade, à corrupção, aonde os valores estavam invertidos. E diante desta sociedade imoral, diante desta sociedade corrompida, uma sociedade totalmente depravada, Deus vai se manifestar no capítulo 6. Diante da imoralidade, diante da corrupção, Deus vai se manifestar. Agora olhe para mim, Deus se manifesta, e quando Deus se manifesta, Ele se manifesta com 4 expressões que o Dr. John Goodguy as classifica como expressões estarrecedoras ligadas a Deus. E de fato, nós vamos analisar essas expressões e vocês verão o quão é estarrecedor ligar essas expressões a Deus. A primeira expressão que aparece no texto, que é uma expressão estarrecedora ligada a Deus, está no capítulo 6 e no verso de número 6, quando o texto diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. A primeira expressão estarrecedora ligada à manifestação de Deus é o verbo arrependimento. Ora, como pode um Deus que é onisciente e que dentro da sua onisciência Ele é presciente, além de saber de todas as coisas, Ele ainda sabe de todas as coisas antes mesmo que essas coisas aconteçam, como pode Deus se arrepender de haver feito alguma coisa?
Será que Deus foi pego de surpresa e se arrependeu? Então essa expressão ligada a Deus é de estarrecer, porque nós cremos em um Deus totalmente soberano, e dentro da sua soberania manifesta-se a sua presciência, a sua onisciência. Então como pode um Deus que sabe de todas as coisas se arrepender de ter feito alguma coisa? Porventura Deus foi pego de surpresa? Não. Nós temos duas expressões que representam o verbo arrependimento. Olhe para mim, olhe para mim. Nós temos duas expressões que representam o verbo arrependimento na gramática hebraica. A primeira expressão é a expressão shuv, que dá raiz ao verbo techuvá, que é retornar, voltar atrás, como de alguém que se arrepende de algo que fez. A segunda expressão que nós temos para representar o arrependimento é a expressão narram, que significa lamentar, entristecer-se. Fazendo uma análise dentro do original do hebraico, o verbo que aparece aqui é o verbo narram, não é o verbo shuv, de techuvá, de alguém que volta atrás, que retorna, que se arrependeu de algo que fez. O verbo que nós encontramos aqui é o verbo narram, e o verbo narram, como eu já expliquei, significa lamentar, entristecer-se. Então, na verdade, não é que Deus se arrependeu. No original, Deus se lamentou, Deus se entristeceu-se. Essa expressão arrependimento aqui é aquilo que nós chamamos na teologia de expressão antropopática. Cremilson, o que é essa expressão antropopática? A expressão antropopática é uma junção de duas palavras. Nós temos a presença do prefixo antropos, que é homem, e nós temos a presença do sufixo patia, que vem de empatia, de sentimento. Então, o que é uma antropopatia? São todas as vezes na Bíblia Sagrada em que o escritor atribui sentimentos humanos para Deus. Por que ele faz isso? Faz isso no afã de facilitar a nossa compreensão daquilo que Deus expressou. Então Deus não se arrependeu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que... Então, na verdade, Deus se lamentou. A segunda expressão que nós encontramos aqui, estarrecedora, ligada a Deus, ainda está no verso 6, quando o texto diz, pesou-lhe o coração. O verbo aqui, pesou-lhe, é irar-se, de alguém que está irado. Como pode um Deus de amor, um Deus que amou tanto o mundo, que entregou o seu único filho, agora no capítulo 6 está irado? A terceira expressão estarrecedora ligada a Deus, capítulo 6, versículo de número 7, está escrito, e disse o Senhor, destruirei. Como pode um Deus que constrói, um Deus que edifica, agora está lamentando, agora está irado e está decidido a destruir? Então veja, diante de um cenário, pastor Tales, de corrupção, diante de um cenário de depravação, de imoralidade, Deus se manifesta mostrando o seu lamento, mostrando a sua ira, e um Deus decidido a destruir. Em um cenário como esse, onde parecia não ver probabilidade alguma de mudança, em um cenário como esse, onde parecia não haver probabilidade alguma de transformação, até que a quarta expressão aparece. E a quarta expressão está no capítulo 6, no verso de número 8, e o texto diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Parecia não haver saída, parecia não haver probabilidade de mudança, de transformação, até a graça se manifestar. Depois que a graça se manifesta, o que era para ser destruição, Deus chama Noé para construir. Porque quando a graça se manifesta, a graça transforma cenários de destruição em cenários de construção. Louvado seja Deus pela sua bendita e maravilhosa graça. A graça, quando chega, ela transforma. A graça, quando chega, ela muda.
A graça, quando alcança, ela altera. A graça, quando alcança, ela transforma, ela modifica. E nós não precisamos ir tão longe para ver o favor e a atuação da graça. É só você olhar para o irmão que está dentro de você, fazer uma introspectiva tanto quanto uma retrospectiva, e olhar para trás e ver quem era você antes da graça aparecer. Nós não valíamos nada, nós não tínhamos valor, mas a graça te alcançou. A graça olhou para você, olhou para mim e disse: vou entrar na tua casa, vou entrar na tua vida e vou mudar o cenário. Quem éramos nós antes da graça de Deus? Então a graça apareceu, a graça se manifestou. E sabe o que é interessante? Eu vou lhe dar agora a razão pela qual a graça se manifestou. Eu vou lhe dar agora a razão pela qual a graça apareceu. Capítulo 6, versículo 9. Na última parte está escrito: Noé andava com Deus. Está aqui a razão pela qual a graça se manifestou. Por que, Cremilson? Porque Noé decidiu andar com Deus. Esse texto é muito além do que você leu. Esse texto é muito além do que você acabou de ouvir. Noé andou com Deus em uma geração em que todos decidiram se afastar de Deus. Noé decidiu andar em caminhos retos diante de uma geração que decidiu andar por caminhos tortuosos. Por que é que Noé se posicionou assim? Porque Noé entendia que as nossas atitudes não podem ser moldadas ou condicionadas por aquilo que todos fazem. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Não é porque todo mundo se afastou que eu vou me afastar. Noé bateu no peito e disse: quem quiser se afastar de Deus, que se afaste. Mas eu decidi andar com Deus. E olhe para mim, não é Deus que está andando com Noé, é Noé que anda com Deus. E entender isso altera tudo, porque é Noé que está andando com Deus. Noé decidiu pisar aonde Deus pisa. Se Deus vai para a esquerda, Noé vai para a esquerda. Se Deus vai para a direita, Noé vai para a direita. Se Deus fica, ele fica. Se Deus sai, ele sai. Noé decidiu andar com Deus. E sabe o que é interessante? É que o verbo andar aqui no original hebraico é o verbo ve'etirá, que é andar. E o interessante, pastor Eric, é que o verbo, a expressão ve'etirá, que é o verbo andar, ele é construído por uma vogal alongada. Eu quero ver se você vai dar glória agora. O verbo ve'etirá, ele é construído, Thales, por uma vogal alongada. Sabe o que é isso? Isto significa dizer que o andar de Noé com Deus não era um andar curto, era um andar alongado. Não é o andar de alguém que anda com Deus em apenas 2 horas de culto, e quando o culto termina, Deus já não está mais com ele. Não é o andar de alguém que está com Deus em apenas 2, 3 dias de festa, e quando a festa termina, se afasta de Deus. Não é o andar de alguém que anda com Deus em um final de semana, mas quando coloca os pés na faculdade, nem parece que representa o Senhor. Não é o andar de alguém que anda com Deus, mas quando chega no trabalho, Deus fica longe, fica distante. Noé decidiu: eu vou levar Deus para onde eu for, aonde eu estiver. Quando eu pisar na faculdade, todos saberão que Deus é na minha vida. Quando eu chegar no trabalho, todos saberão que Deus está comigo. Noé andava com Deus. Aí Deus olhou para Noé e disse: Noé, eu ia destruir, mas já que você decidiu andar comigo, eu vou te entregar um projeto. E o nome do projeto se chama Arca. Diga bem alto: Arca. Você está aí ou foi embora? Diga Arca. Olha para mim, a título de informação apenas.
A arca era tão grande que media aproximadamente 135 metros de comprimento, 23 de largura, 17 de altura, possuindo 3 andares. É grande, sim ou não? Cremilson, por que é que Deus está entregando um projeto tão grande assim nas mãos de Noé? Porque Deus jamais confiará projetos pequenos para quem decidiu andar com Ele. Eu estou lhe dizendo que se você se dispuser a andar com Deus, o que Ele vai fazer na sua vida é muito maior do que você pensa. Eu estou lhe dizendo que se você se dispuser a andar com Deus, o que Deus vai fazer na sua vida é muito maior do que você imaginou. Se prepare para viver coisas que você nunca pensou em viver. Se prepare para pisar em lugares que você nunca pensou em pisar. Se prepare para chegar em lugares que você nunca pensou em chegar. Se prepare para viver coisas que você nunca pensou em viver. O que Deus vai fazer na sua vida é muito maior do que você pensa. Você vai chegar mais longe, você vai voar mais alto. E o que eu preciso fazer, Cremilson? Andar com Deus. Deus olhou para Noé e disse: Noé, eu vou te entregar um projeto porque você decidiu andar comigo. Aí Deus vai dar para Noé o tamanho, as diretrizes e como fazer aquele projeto. E olhe para mim, porque o projeto era grande, sim ou não? Noé vai iniciar agora o processo da construção. Não há uma precisão de quantos dias de fato Noé precisou para construir a arca, mas nós temos aí pressuposições de 100 a 120 anos. Então, como a gente não pode afirmar, a gente vai trabalhar com aproximadamente. Amém? Então Noé precisou aí aproximadamente 100 anos para construir aquele projeto. Agora sejamos honestos, é muito tempo, não é? É um século. Imagina, Deus te chamou para construir, e o que Ele disse que vai fazer, você está lá aguardando e está demorando um século para acontecer. E aí eu quero que você entenda que não é sobre demora, é sobre com quem você decidiu construir. E passar tempo com Deus não é perda de tempo, é investimento. Aproximadamente 100 anos. Sabe qual era a rotina de Noé? Acorda todos os dias, pega madeira, corta madeira, mede madeira, bate madeira. Olha a rotina de Noé, pastor, todos os dias. Senhores, pega madeira, corta madeira, mede madeira, bate madeira. Pega madeira, corta madeira, mede madeira, bate madeira. O que é isso, Cremilson? Noé está trabalhando e se envolvendo no projeto que Deus lhe confiou. Por quê, Cremilson? Porque o projeto Deus dá, mas o processo da construção é nossa responsabilidade. Deus dá o projeto, mas quem constrói somos nós. O que você não pode fazer é esperar que Deus faça a sua parte. Está aí uma coisa que Deus não faz: a sua parte, a minha parte. Aquilo que é para Deus fazer, não se preocupe, Deus fará. Mas aquilo que é para você fazer, você fará. Não dá mais para viver correndo, postergando. Amanhã eu faço, depois eu faço. Os céus lhe trouxe aqui nesta manhã para lhe dizer: o tempo é hoje, o momento é agora. Chega de postergar, pega as ferramentas e começa a se envolver no projeto que Ele te entregou. Então lá vai Noé, constrói e mede, bate madeira e pá, e lá vai Noé construindo. E aí eu preciso lhe dizer algumas coisas que eu julgo ser extremamente relevante. Aproximadamente 100 anos. Aproximadamente 100 anos. Mas você sabia, cantor Natan, servo de Deus, que essa arca, que durou cerca de aproximadamente 100 anos, poderia ter sido construída em 10 anos? Sabia disso? Que essa arca Cauã, que foi construída em aproximadamente 100 anos, poderia ter sido construída em 5 anos? Sabia disso, servo de Deus, meu amigo? Que essa arca que foi construída aproximadamente, pastor João, em 100 anos, poderia ter sido construída em 1 ano, 8 meses. Sabia disso? E eu vou lhe mostrar porque. Coloca para mim, por favor, aí, Cauã, servo de Deus, capítulo 4, versículo 21 e 22.
Vamos ler. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e órgão. 22. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Olhe para mim, eu estou lhe dizendo que na época de Noé já existiam mestres. Na época de Noé já existiam homens habilidosos que dominavam toda a arte de ferro, de bronze, de ouro, de prata, de madeira. Eu estou lhe dizendo que na época de Noé, que na geração de Noé já existiam homens habilidosos, mestres que dominavam ferro, bronze, ouro, madeira. Mas estes que dominavam, esses que tinham habilidade, não acreditaram no projeto. Já que os que tinham habilidade não acreditaram no projeto, Deus olhou para um viticultor, Deus olhou para um lavrador, Deus olhou para um agricultor e disse: você crê no projeto? Eu creio, mas eu não manjo, eu não domino. Fica em paz. Se você tem disponibilidade, eu vou te capacitar na medida em que você se dispuser. Noé, você pode não dominar carpintaria, marcenaria, mas eu preciso de algo, e esse algo você tem o quê? Disponibilidade. Quem tinha habilidade não tinha disponibilidade, e quem não tinha habilidade tinha disponibilidade. Como Deus não conta com homens habilidosos, Deus conta com homens dispostos. Deus olhou e disse: não tem problema, você pode até não dominar, mas se tiver disposição para construir comigo, eu te capacito. Deus não conta com quem tem a habilidade, Deus conta com quem tem disponibilidade. Olhe para mim, tinha gente que cantava melhor do que você, liderava melhor do que você, pregava melhor do que você, mas a graça foi ao teu encontro, olhou para você e disse: aí tem disponibilidade. Deus não é refém da vaidade humana, porque tem gente que é vaidoso, tem gente que bate no peito e diz: eu sou melhor, se eu não fizer não acontece, se o microfone não passar na minha mão não vira. Que vira o que, rapaz? Deus não conta com quem tem habilidade, Deus conta com quem tem disponibilidade. Se quem sabe não quer fazer, Deus pega alguém que não domina e põe para fazer, mas a obra dele não para. Deus não fica refém de caprichos humanos. Noé foi lá e construiu, Noé foi lá e edificou. Quando ele termina o processo da construção, agora vai iniciar o processo da organização. Cremilson, por que é que há uma necessidade de organizar? Porque a arca possuía 3 andares: primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Deus olhou para Noé e disse: Noé, os animais puros e impuros você vai colocar no primeiro andar, os mantimentos você coloca no segundo andar. Agora você, Noé, e a sua família que andou comigo, que viveu em santidade, que não se corrompeu, para você eu não reservei o primeiro andar, para você eu não reservei o segundo andar, para você que decidiu andar comigo em santidade, eu reservei o lugar mais alto. Porque o nível da tua santidade revela o andar que você vive, e o andar que você vive revela o nível da tua santidade. Deus lhe trouxe aqui nessa manhã para lhe dizer: é manhã de mudança de nível. Chega de viver uma vida superficial, chega de viver um evangelho raso. Deus está nos convidando nessa manhã a nos aprofundarmos. Eu não sei em que nível você entrou, mas Deus está te convidando a mudar de nível, de nível, de nível, de nível. O apóstolo Paulo disse: eu conheço o homem, se na carne não sei, se fora do corpo não sei. Ele estava falando dele mesmo, que subiu aonde, Paulo? Ao primeiro nível não, ao segundo nível não, ao terceiro nível, e viu coisas que ao homem não é lícito falar. Não se assuste se depois dessa santa ceia você começar a acordar de madrugada 2, 3 da manhã sem ninguém te despertar.
está com desejo de orar. O que é isso, querido? Isso é Deus aumentando o teu nível da oração. Não se assuste se depois dessa santa ceia você perder esse desejo desenfreado de ficar nas redes sociais, rolando réus para cima e para baixo, vendo coisas que não te edificam, e começar a nascer dentro de você um desejo de mergulhar na palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra. O que é isso, querido? Isso é Deus aumentando o teu nível da palavra. Repito, não sei em que nível você chegou, mas você sairá daqui com um nível de consciência diferente. Eu preciso mais de Deus, eu preciso mais de Deus, eu preciso mais de Deus. Coloca para mim rapidamente, capítulo 7, verso 1. 7, 1. Capítulo 7, versículo 1. Irmão, isso aqui, olha para mim, isso aqui é para tu dar uma glória a Deus com força. Capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na... Entra tu e toda a tua casa na... Olha o que Deus está dizendo, Natan. Deus olhou para Noé e disse: Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Na arca. O segredo agora está no verso 4. Por favor, meu amigo, verso 4. Porque passado ainda quantos dias? Não, senta aí, eu fui embora. Quantos dias? Passado ainda 7 dias. Farei o quê? Olha para mim. Você tem noção do que você acabou de ler? Deus olhou para Noé e disse: Noé, entra na arca. Vai chover? Hoje? Não. Amanhã? Não. Entra e fica lá. Daqui a 7 dias eu vou começar a fazer aquilo que eu te disse no começo que iria fazer. Não entendeu? Eu estou lhe dizendo que quando Noé entrou na arca no verso 1, ele entrou, pastor, totalmente pela fé. Quando Noé entrou na arca, não havia sinal de chuva. Quando Noé entrou na arca, o tempo não estava nublado, as nuvens não estavam negras, as nuvens não estavam carregadas. Quando Noé entrou na arca, o céu estava limpo. 7 dias depois é que ele começou a ouvir o barulho da chuva caindo. Eu estou lhe dizendo que o cenário da realidade de Noé contrariava aquilo que Deus disse que iria fazer. E diante desta verdade, Noé só tem 2 opções: ou fica preso ao cenário da sua realidade, ou coloca os pés e entra na arca pela fé. Eu preciso lhe dizer que a promessa de Deus, na maioria das vezes, vai contrariar a sua realidade. E se você ficar do lado de fora, olhando para a tua realidade, sem ver sinal, sem ver nuvem carregada, você nunca vai colocar os pés nessa arca. Mas o céu te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: para de olhar para a tua realidade. Eu não preciso de cenário para cumprir o que eu falei. Eu não preciso de cenário bom ou favorável para cumprir o que eu te prometi. Pisa os pés e entra nessa arca. Para de medo, para de postergar. Não foi Deus que mandou você fazer, não foi Deus que mandou você abrir, não foi Deus que mandou você entrar. Está com medo por quê, rapaz? A tua realidade está contrariando, mas maior do que a tua realidade foi o que Deus falou. Você não está construindo à toa, você não entrou nesse projeto porque quis, você está debaixo de uma palavra. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: entra pela fé, faz pela fé, assina pela fé, pisa os pés pela fé. Rapidamente, coloca para mim capítulo 6, versículo 20. Vou te dar agora mais uma razão para você entrar de vez nesse negócio. E vou te dar agora mais uma razão para você entrar sem dúvida. Capítulo 6, versículo 20. Olha o que Deus falou: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti. Eu quero que você entenda que essa arca, pastor Thales, dizia respeito à salvação de Noé, sua família e preservação dos animais. Vou repetir: esta arca dizia respeito da salvação de Noé, sua família e
e preservação dos animais. O que isso significa? Significa dizer que se só Noé entrasse na arca, o projeto não estava concluído. Se só Noé e a sua família entrassem na arca, o projeto não estava concluído. Para o projeto estar concluído, Noé, sua família e os animais deveriam entrar dentro da arca. Só que você percebeu que quanto a Noé e a sua família, foi ele mesmo que entrou? Mas os animais, Deus disse, fica tranquilo, eles não têm a mesma capacidade cognitiva que o homem tem, mas eu vou trazer. Eles não vão vir porque querem, é eu que vou trazer. Virão a ti. Eu estou lhe dizendo que você só precisa colocar os pés nessa arca. Eu estou lhe dizendo que você precisa só entrar e acreditar no que Deus falou. Pois quanto aos recursos que faltam para a conclusão desse projeto, virão a ti. Eu vou falar de novo isso aqui. Você só precisa pisar os pés nessa arca, porque quanto aos recursos necessários que falta para a conclusão desse projeto, virão a ti. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei quem Deus vai usar, eu não sei se virá da esquerda, da direita, da frente, de trás, se vai vir da norte, da leste, do sul, da oeste, se vai vir de onde você ligou, de onde você mandou mensagem, de onde você mandou e-mail. Mas uma coisa eu tenho certeza, chegará nas tuas revassuri-me calamarraias. Noé entra, capítulo 7, versículo 16, coloca para mim. Noé entrou, os animais entraram, e aí nós temos, e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram conforme Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta. Em algumas traduções está por fora, outras traduções está por dentro. Para mim não interessa se foi por fora ou por dentro, o que me interessa é que Deus fechou a porta. E aí eu quero que você tenha um pouquinho de maturidade para digerir o que eu vou te falar aqui agora. Quem constrói a arca é Noé, mas quem fecha a porta é Deus. E aí você tem que ter maturidade, porque nós estamos acostumados com Deus que abre portas, e nós temos dificuldade em nos separar com Deus que também às vezes fecha a porta. E eu vou lhe dar aqui algumas razões pelas quais Deus fechou essa porta. Número 1, por que Deus fechou a porta? Razão mais simples, porque quem fecha a porta fica responsável pela chave. O que Deus está dizendo é: Noé, fica tranquilo e entra na arca. E quanto à porta que se fechou, a chave que abre essa porta está na minha mão. Não precisa se desesperar por portas que se fecharam. A chave que abre a porta que se fechou está nas mãos daquele que detém todo o poder absoluto. Segunda razão pela qual Deus fechou essa porta. Deus fechou essa porta porque Deus sabia que probabilidade poderia ser que na hora do dilúvio, que no momento do desespero, as pessoas bateriam na porta da arca. E Noé, movido de íntima compaixão, poderia abrir a porta da arca e colocar alguém mais para dentro. Se Noé coloca alguém a mais do que daqueles que Deus ordenara, comprometeria toda a arca. A arca afundaria e o projeto pereceria. Então Deus, em uma ação de prevenção, e é isso que nós precisamos entender, a porta fechada aqui não é ódio, é amor, livramento e prevenção. É Deus dizendo: eu vou fechar a porta aqui agora para não correr o risco de te perder lá na frente. Eu vou fechar a porta aqui agora, você não vai entender, vai chorar. Chora, mas eu não te perco. Eu vou fechar a porta aqui agora, você não vai entender, vai ficar triste. Pode ficar triste, fica triste, mas eu não te perco. Eu prefiro te ver chorando dentro da arca do que te ver perecendo lá fora. Chora, mas eu não te perco. Terceira e última razão pela qual Deus fechou esse... Carol, minha amiga, por que Deus fechou a porta, Thales? Porque Deus sabia, isso aqui é muito sério, Deus sabia que Noé não sabe lidar com chaves nas mãos. Deus fechou a porta. Deus fechou. Por que Deus fechou e ficou com a chave? Porque Deus sabe que Noé não sabe lidar com chaves nas mãos.
Porque o dia em que Deus deixou a chave na mão de Noé, é o texto que nós lemos, capítulo 9, verso 20 e diante. Ele deixou a porta aberta, dando acesso a quem não era para dar. Deus sabe que quando a chave fica na mão de Noé, Ele costuma dar acesso a pessoas erradas. É por isso que agora, no capítulo 7, verso 16, Deus em sua presciência olhou para Noé e disse: eu não vou deixar a chave na sua mão, eu que vou fechar a porta e vou ficar com a chave. Porque a chave na mão de Deus é Deus dizendo: acesso fechado, só vai entrar quem eu quiser, só vai sair quem eu deixar. Para com esse discurso de me abandonaram, sumiram, me esqueceram. Ninguém te abandonou, foi Deus que fechou acesso para algumas pessoas na tua vida. Deus ouviu o que você não ouviu, Deus viu o que você não viu, Deus sabe o que você não sabe. E para não te corromper, Ele tomou a chave e disse: eu vou cortar alguns acessos. Caminhar para o final, Deus foi lá e fechou 40 dias. Quantos dias? 40 dias chovendo ininterruptamente. E aí eu quero que você também se atente a esse detalhe, porque foi, pastor Eric, aproximadamente 100 anos de construção para 40 dias de serviço. E aí você tem que ter maturidade para entender que o ano de preparação é maior do que o ano de atuação. Jesus se preparou 30 anos e atuou 3 anos e 6 meses. O que a gente não pode fazer é inverter os valores. Tem gente se preparando pouco e querendo atuar muito. Uns dias atrás, aí, quando eu estava dando aula online, um aluno falou para mim assim: eu preciso de um conselho. Eu falei: fale. Ele disse: o pastor está matando meu ministério. Eu falei: como assim o pastor está matando o seu ministério, filho? Não, o pastor não está deixando eu pregar, não está deixando eu sair, está me segurando, não sei o que e tal. Eu falei: me explica melhor. Eu quero pregar. Ele disse que eu tenho que ficar na igreja. Eu falei: vem cá, tu tem quanto tempo de crente? Ele tem 2 anos de convertido. Eu falei: não, meu filho, você senta primeiro para aprender. Mas eu sei mais do que o meu pastor. Eu falei: meu filho, Paulo ficou 14 anos aprendendo com Barnabé, que sabia menos do que ele. Não é sobre quem sabe mais, é sobre o tempo de Deus para ser entregue na hora certa. 40 dias chovendo ininterruptamente sobre a terra. 40 dias foi o dilúvio, mas o tempo que Noé ficou dentro da arca foi aproximadamente 372 dias, 1 ano e pouco. Depois de 1 ano e pouco dentro da arca, capítulo 9, 1 ano e alguns dias dentro da arca, Noé desceu, saiu da arca. Você conhece a história? Lançou a pomba foi, voltou sem nada. Depois lançou de novo, voltou com um galho de oliveira no seu bico. Ele entendeu que as águas haviam minguado. Ele desceu, e quando ele sai da arca, depois de 1 ano de lockdown, depois de 1 ano confinado dentro da arca, Noé sai e faz um culto. Diga glória a Deus. Olha o que ele faz. Ele edificou o altar, matou o animal e fez um culto. E não foi qualquer culto não, tá? Foi um cultão poderoso. O culto foi tão poderoso que Deus desceu no culto. Diga glória a Deus. Deus não só desceu, Deus falou e se manifestou. Diga glória a Deus. Deus só não falou e se manifestou. Deus fez uma aliança no culto, um arco de várias cores. Diga glória a Deus. Irmãos, olhe para mim. Pensa no culto poderoso. Deus falou no culto, pastor João. Deus se manifestou, a glória desceu, Natan. O poder foi grande. Eita, culto gostoso. Deus falou, Deus se manifestou, o culto foi poderoso. Sim ou não? Sim ou não? Culto de glória. Pensa aquele culto que você vai para casa com gosto de quero mais. O culto termina, mas o culto permanece vivo dentro de você.
Pensa naquele culto gostoso que você passa dias, meses, e o culto fica dentro de você vivo. Foi esse culto que Noé experimentou. Diga glória a Deus. Só que para mim, o problema não está no culto. O problema é que depois de um culto poderoso, depois de um culto onde Deus falou, onde Deus se manifestou, capítulo 9, versículo 20, Noé plantou uma vinha, embebedou-se e caiu. E aí eu te pergunto, como pode alguém que sai de um culto poderoso, aonde Deus fala, aonde Deus se manifesta, cair? Como pode alguém sair de um culto tão inesquecível e depois de um culto de chá, de poder, de glória, alguém ter a coragem de sair de um culto desse e cair? Eu quero que você entenda que culto é muito bom. Oxalá, xalá é tomara. Tomara que todos os dias nós tivéssemos cultos. Tomara que todos os dias tivéssemos culto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Culto é muito bom. Só que eu quero que você entenda que intimidade com Deus, santidade com Deus, comunhão com Deus não se limita em apenas 2 horas de culto. Ei, o culto está gostoso. Dentro de pouco instante nós iremos cear. O culto vai terminar, cada um vai para sua casa. E a pergunta que eu te faço não é sobre o culto, é sobre o teu pós-culto. Quem é você quando a porta fecha? Quem é você quando o culto acaba? Quem é você depois do culto? Eu não sei se você vai ficar feliz com o que eu vou te dizer, mas Deus está pouco preocupado com a sua performance no culto. Você acha mesmo que Deus está preocupado se você vai correr de um lado para o outro, pular de uma perna só? A preocupação de Deus não é o que fazemos durante o culto. A maior preocupação de Deus é quando o culto acaba. Quando tu chega na tua casa, quando tu entra naquele quarto com o celular na mão, com o computador aberto, quem é você? Chega, chega. Nós não sairemos do culto para cair, nós sairemos do culto para levantar vidas. 5 minutos eu encerro. Ele faz um culto, sai do culto, ele se embriaga. E aí coloca para mim o 9:20. Isso. Eu preciso explicar para os irmãos isso aqui, porque, irmãos, isso aqui faz toda a diferença. Nós temos aqui o verbo começar. Isso aqui é lindo, pastor Eric. Muito forte isso aqui, pastor Thales. E começou Noé a ser lavrador da terra. Esse verbo começar aqui, se nós não analisarmos dentro do original, parece que agora foi que Noé começou a ser lavrador. E começou Noé a ser lavrador. Se a gente olha com os olhos crus, do jeito que está aqui, parece que Noé iniciou agora. Ele começou a ser agricultor agora. Só que eu te falei que lá, desde o começo, quando ninguém queria construir, Deus chamou um agricultor para construir. Então isto significa dizer que Noé não começou a ser lavrador agora. Noé já era lavrador desde o início, desde o começo. E quem diz isso não sou apenas eu, vou fazer o que meu professor me ensinou. Vou subir agora nos ombros dos gigantes. Primeiro, Dr. John Goodguy, na sua célebre obra Pentateuco para Todos, comentando o capítulo 9, verso 20, ele diz que o melhor verbo a ser empregado não é o verbo começar, é o verbo recomeçar. Ele sugere que até o verbo chuve, de ter chuvar, de retornar, de voltar, seria o melhor verbo a ser empregado aqui. Não somente ele, nós temos também outros gigantes, como por exemplo Kennedy Taylor, Mark Terley. E o doutor Kennedy Taylor, ele ainda oferece algumas leituras alternativas, como por exemplo a Nova Almeida Atualizada, a NTLH, a NVI, a New Light Translation. Coloca para mim aí, por favor, a NAA ou NVI, aqui ficar melhor para você. Ele sugere essa leitura.
E quando nós lemos a partir dessa leitura, fica a leitura mais correta. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Então, ó, ele já era agricultor. Então, olha para mim, pode voltar para a versão normal, a CF. Então, isso significa dizer que Noé não começou agora a ser agricultor. Ele já... Não, senta aí, eu fui embora. Noé não começou agora a ser agricultor. Ele já era. Ele já... Agora, redobre a atenção. Já que entendemos a parte gramatical e que o melhor verbo aqui é recomeçar, retornar, ou seja, ele já era agricultor. Isto significa dizer que desde o início, quando Deus lhe chamou, ele já era agricultor. O que Deus fez? Olhou para Noé, que era agricultor, e disse: Noé, vou trocar a sua profissão por um projeto. Você agora vai construir comigo. Deus trocou a profissão por um, mais alto, por um projeto. Deus trocou a profissão por um 100 anos construindo, 100 anos vivendo a obra com Deus. Depois de 100 anos, ele entra na arca. Depois de 1 ano dentro da arca, Noé sai. E se o verbo correto é chuve, retornar, então a leitura é: e Noé retornou à agricultura. Se Noé está retornando aqui à agricultura, significa dizer que Deus trocou a profissão por um projeto. Depois Noé saiu do projeto e voltou para as atividades antigas. Eu estou lhe dizendo que Noé está retornando para o lugar de onde Deus lhe havia tirado. Eu estou lhe dizendo que Noé retornou para o lugar de onde Deus lhe havia arrancado. Isso aqui é muito sério, gente. Eu falo isso com muito temor, porque até agora Noé tem uma história ilibada. Até agora nada manchou a história de Noé, mas foi só Noé decidir voltar para o lugar de onde Deus lhe havia arrancado que ele cai pela primeira vez, que ele escandaliza pela primeira vez, que ele mancha, que ele falha pela primeira vez. Foi só voltar para o lugar de onde Deus lhe havia arrancado. E quer saber de mais? Dissensão familiar. Quase perdeu a família, perdeu a honra, a hombridade, a dignidade. Foi exposto, foi falado, porque decidiu voltar para o lugar de onde Deus lhe havia arrancado. Com muito temor, nesta manhã eu encerro a minha fala lhe dizendo: você está proibido de voltar para o lugar de onde Deus lhe arrancou. Você está proibida de voltar ao passado. Você está proibido de voltar para o lugar de onde Jesus te libertou. Você está proibido de retornar lá outra vez. Você está proibido de pisar os pés lá novamente. Você está proibido. Nunca mais. Passado, nunca mais. Vida antiga, nunca mais. O diabo te teve nas mãos uma vez, mas eu profetizo que nunca mais o diabo te verá lá novamente. Nunca mais. É por isso que o diabo não queria que você viesse para o culto. Porque quanto mais você vem para o culto, mais você recebe palavra. Quanto mais você recebe palavra, mais você se fortalece. Quanto mais você se fortalece, mais você resiste ao passado. Quanto mais você resiste ao passado, mais você diz não para a vida antiga. Ei, quer voltar para lá por quê? Você não tinha honra, o diabo te manchou. Deus está fazendo a obra linda na sua vida. Quer voltar para a mão do diabo de novo? Quer voltar para a vida antiga de novo? Satanás, você perdeu, porque para lá nós não voltaremos. Diga nunca
mais. Diga nunca mais. Diga nunca mais. Diga nunca mais. Vida antiga nunca mais. Velho homem nunca mais. Cocaína nunca mais. Maconha nunca mais. Prostituição nunca mais. Homossexualidade nunca mais. Lesbianismo nunca mais. O diabo não te verá lá outra vez. O diabo não vai te ter nas mãos de novo. Perdeu, Satanás. O sangue de Jesus nos purifica. Agarre na mão desse crente, por favor. Agarre na mão dele, agarre na mão dela. Com respeito e com carinho, diga para ele, diga para ela: para lá você não volta. Diga nunca mais. Fica de pé, por favor. Nunca mais. Sei que você está em guerra. Sei que você está nessa luta contra a sua carne, contra a sua natureza, contra o velho homem. É uma batalha terrível. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não te perco para a mão do diabo nunca mais. Ó, olha para mim. Vou te mostrar como Deus é bondoso. Coloca para mim a última leitura, 24, 9 e 24. Aí nós, você conhece o texto. Se embriagou. Cã deveria ajudar, não ajudou. Expôs, porque tem gente que não ajuda, mas ama expor. Tem gente que não tem coragem de ligar, de ajudar, de tratar, de cuidar. Ele vive de exposição alheia, de quedas dos outros. Foi lá, chamou seus outros irmãos, Sem e Jafé, e eles pegaram a capa, cobriram Noé, levantaram Noé, trataram, cuidaram. No outro dia Noé despertou e soube o que Cã tinha feito. Noé faz uma reunião familiar e ele vai amaldiçoar alguém. E ele diz: maldito seja Canaã. Diga bem alto: maldito seja Canaã. Só que desde a leitura nós já entendemos que quem pecou contra Noé foi Cã. Foi o pai de Canaã. Mas na hora de punir, ele puniu Canaã. Se você me perguntar a razão pela qual Noé puniu Canaã, eu não sei lhe dizer. A gente pode pressupor, deduzir, mas eu não sei lhe dizer por quê. A razão pela qual Noé puniu Canaã. A verdade é que ele puniu com uma maldição. E a maldição é: tu serás servo dos servos dos teus irmãos. Segunda maldição: Deus bendirá, ou seja, Deus vai abençoar, Deus vai alargar, vai prosperar as tendas de Sem, de Jafé, mas a tua tenda, Canaã, Deus não vai prosperar. Por último, terceira e última maldição, ele diz: Deus vai habitar nas tendas de Sem, nas terras de Jafé, mas na sua terra, Canaã, Deus não vai. É só para quem gosta de Bíblia, só para quem é biblicista vai dar glória agora. Noé está olhando para Canaã e vou resumir: a maldição é: tu vai ser servo dos servos. Deus vai habitar na terra de Sem, na terra de Jafé, mas na tua terra, Canaã, Deus não vai prosperar e Deus não vai habitar. Aí Deus está no céu olhando, dizendo: ah, é? Aí Deus foi lá e disse: eu vou alterar tudo. Eu quero um povo agora. Eu queria um homem, caiu no jardim. Eu quero agora um povo, uma nação. O que eu vou chamar para dar início a essa nação? Capítulo 12, Deus achou e disse: Abraão, de ti farei uma grande. Só que Deus não queria uma nação, um povo nômade. Deus queria um povo com moradia fixa. Para ter moradia fixa, Deus precisa de uma terra para dar para o seu povo, morar com o seu povo, habitar com o seu povo. Deus já tem o povo, e agora Deus vai escolher a terra para ele morar. Já é
Jeová, agora estou confabulando, tá? Não está na Bíblia, conjecturando. Chegou a hora de Deus escolher. Jeová, que terra o Senhor vai escolher para dar para o seu povo, morar com o seu povo, habitar com o seu povo? O Senhor já olhou aqui para as terras de Nínive? Eu disse, eu não quero a terra de Nínive. Senhor, dá uma olhadinha para os campos da Babilônia, talvez te agrade. Deus disse, eu não quero a Babilônia. Senhor, o Senhor já olhou o Egito, olha as pirâmides, que coisa linda. Imagina o Senhor morando lá, habitando lá. Seu povo, Deus disse, eu não quero a terra do Egito. Senhor, e qual terra o Senhor escolheu para morar com o seu povo, habitar com o seu povo? Deus olhou e disse, eu já tenho. Eu quero a terra de Canaã. Mas Jeová e a maldição, mais poderoso do que a palavra contrária, sou eu que quebro a palavra. Senhor, e o que Noé disse, maior do que Noé sou eu. Ele é criatura, eu sou criador. E o que ele disse, que não vai prosperar, que não vai crescer, que vai morrer na miséria. E o que o Senhor está falando? Vou fazer maná leite e mel. Vou contrariar as estatísticas, vou contrariar as palavras contrárias. Eu oro por você agora, mas eu preciso lhe dizer, a sua vida não se resumirá naquilo que disseram, nas palavras que foram ditas. Assim diz o Senhor, eu estou escrevendo o novo tempo. Você tem um minuto para dar glória a Deus aí? Você tem um minuto para adorar a Deus aí? Vem. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia. Você tem um minuto aí? Você tem um minuto aí? Você é fruto da escolha absoluta de Deus. Você não é obra aleatória, obra do acaso. Deus te escolheu. Deus está, a tua igreja estão os teus filhos, e o Senhor os conhece intimamente. O Senhor sabe como cada uma que chegou, como cada uma que adentrou. Não permita que nenhum dos que aqui estão se percam. Não permita que nenhum dos que aqui estão se desviem. Mas firma-nos na força do teu poder. E aqueles que entraram aqui fraca, pensando em desistir, aqueles que entraram aqui a um passo de voltar atrás, voltar para a vida antiga, Senhor, repreenda esse desejo, converta essa vontade e restaure, renove-o para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Você que crê diz amém. Deus abençoe. Presença vale mais.